Aqui é a Samara. E aqui é a Raíssa. E esse é o quadro Homeostase. Oi pessoal, aqui é a Samara. Eu sou enfermeira, né, como vocês já devem saber, quem não sabe ainda. E eu trabalho na Secretaria de Saúde também, atuo, né, na área, mas como técnica. E também tenho mestrado pela Universidade de Brasília em Ciência, Tecnologia e Saúde. E hoje a gente veio falar aqui sobre um assunto que é muito perguntado, é um assunto que muitas pessoas têm curiosidade também, que é a respeito do olfato e aromaterapia, os óleos essenciais. E é um tema super interessante, estudando aprofundadamente, eu me encantei ainda mais com isso, porque como é lindo, gente, de verdade, como é lindo ver a forma como Deus criou cada coisa no seu devido lugar, cada estrutura, né, com uma função específica, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitas pessoas perguntam por que a aromaterapia, os óleos essenciais através do olfato funcionam, né, de forma terapêutica. O que isso tem a ver com emoções, o que isso tem a ver, né, com os nossos, de alguma forma, também os nossos sentimentos. E o que realmente tem a ver uma coisa com a outra. Então, primeiro, até fiz um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada, que o olfato, ele tem ligação direta com o nosso sistema límbico. Quando fala sistema, é porque de fato é um sistema. Não é apenas uma estrutura, né? Por exemplo, o coração é uma única estrutura, né? Quando a gente fala do sistema límbico, são várias estruturas anatômicas que compõem todo o sistema. E quando a gente fala de sistema límbico, ele também é conhecido por encéfalo emocional. Por quê? Porque ele tem relação direta, faz parte da função, né, das funções de cada uma dessas estruturas. As nossas emoções, por exemplo, raiva, medo, tristeza, alegria e também a memória. Por isso que a gente vai perceber que está interligado. Quando a gente cheira algo, tem ligação. E como que é essa ligação, né? Como que esse mistério aí acontece? Então vamos lá. Existe aí uma divisão. Primeiro, uma divisão anatômica, ou seja, existem estruturas que geralmente se divide, né, na anatomia. Uma divisão anatômica, né? Alguns, assim, mais da área da ciência, da área médica, preferem dividir, né, em regiões corticais e subcorticais. Mas também existe uma divisão que a gente pode fazer, né, digamos assim, que é uma divisão relacionada a estruturas que estão ligadas às nossas emoções e estruturas que estão ligadas à nossa memória, tá bom? Mas o que isso, Samara, pelo amor de Deus, né, tem a ver com o nosso sistema límbico? Antigamente, a gente sempre vai ouvir isso, às vezes até em registros mesmo, né, escritos, as pessoas, como assim não se tinham conhecimento aprofundado sobre anatomia, as pessoas achavam que as emoções estavam ligadas ao coração. Até hoje a gente fala muito, né, a respeito disso, de sentimentos e emoções como ligado ao coração. Mas por quê? Porque o coração era algo que as pessoas podiam de fato sentir. Por exemplo, quando a gente tem uma reação às vezes de medo, que é uma emoção, um sentimento, né, talvez assim, a área da psicologia vai dividir isso melhor. Às vezes o nosso coração tem um ataque cardíaco, ele acelera. Então as pessoas, por não saber que isso era um estímulo cerebral, elas associavam isso ao nosso coração, como sendo algo do coração. Mas hoje a gente sabe que isso é relacionado a estímulos cerebrais, tá bom? E como que isso é tão recente, essa questão assim de associar
as emoções, a memória, a real estrutura anatômica, que foi agora em 1937 que Papez, né, ele foi um cientista que hoje pra gente na área da aromaterapia também é de suma importância, porque ele tentava descobrir qual a relação dessas estruturas anatômicas, se tinham relação reais, né, com as nossas emoções, com as nossas memórias. E ele descobriu que no nosso cérebro, né, lá na parte do sistema límbico, que a gente hoje conhece como sistema límbico, ele descobriu que existia um circuito em forma de C, que hoje a gente sabe que são as várias estruturas do sistema límbico. Vou deixar uma imagem aqui para vocês. Todas essas estruturas compõem o nosso sistema límbico. E hoje, né, assim, já mais atual, esse circuito foi dado, né, foi em homenagem a ele, porque isso foi em 1937. Pensa, em 1937, minha avó nasceu em 1936. Isso não é tão, assim, antigo, né? É uma descoberta, digamos, recente. E foi dado em homenagem a ele o nome desse circuito, circuito de Papez. Bacana, né? Falando agora de anatomia e fisiologia do nosso sistema olfativo, sistema olfatório, né? O sentido, o olfato. Quando eu pego alguma coisa para cheirar, se essa determinada coisa, né, tem alguma substância aromática, quando eu inalo esse cheiro, essas moléculas, né, elas vão entrar em contato. Como que eu vou fazer assim, vou virar um pouquinho aqui só para vocês verem isso, né, bem aqui acima. Quando a gente respira aqui, o cheiro ele entra nessa fossa aqui nasal, né, nesses buraquinhos, né, que a gente fala vulgarmente. E bem aqui em cima, assim, não é na parte do olho, mas aqui acima, a gente chama, tem uma área que a gente chama de cavidade ou fossa nasal, que é um espaço, né? E esse espaço, ele tem muco, né? O muco, essa secreção que ela sai no nosso nariz, é uma forma de proteção também. E ela tem cílios que fazem parte de axônios que juntos formam nervos olfativos. Isso é muito interessante, porque são esses cílios que elas estão bem na nossa parte mesmo das células, dessas células epiteliais, nessa cavidade nasal. Elas têm uma certa reação com as moléculas aromáticas. E quando eu falo de moléculas aromáticas, gente, não tem a ver só com óleos essenciais, tá bom? Tem a ver com todo tipo de molécula de substância aromática, de substâncias até sintéticas, por exemplo, amônia, acetona, não tem um cheiro característico, álcool. Então, isso são substâncias aromáticas, neles contém substâncias aromáticas e que tem uma certa reação, né? Esses cílios são a parte primária ali que ele vai receber, né, essas moléculas que a gente fala em cheiro, mas anatomicamente, fisiologicamente, ele vai reagir com essas moléculas. Então, quando ele reage com essas moléculas, essa informação que esse cílio, que faz parte de todo um axônio, né, que é uma célula neural mesmo, juntos são vários cílios, que são vários axônios, formam um feixe, e esse feixe forma um neurônio. Então, e vários neurônios juntos formam um nervo. Não é legal? Ou seja, nesse sistema olfatório, mais ou menos cerca de 20 feixes de axônios desse lado esquerdo e 20 feixes de axônios do lado direito. Então, em cada feixe, na verdade, forma o quê? Um neurônio. Então, eles vão formar, né? Ou seja, cerca de 40 neurônios ao todo, já que são 20 de cada lado, e ele forma todo esse trato olfatório. Juntos, todos esses
esses neurônios, eles formam o que a gente chama de bulbo olfatório. E aí que tá a grande chave do que a gente vai falar em relação aos óleos essenciais e aromaterapia. Se descobriu anatomicamente, isso hoje já é muito claro, assim, já é um conhecimento muito claro de que esse bulbo olfatório, lembra que está tudo interligado, é como se fosse um efeito dominó, né? Tudo, uma estrutura vai ligando a outra. Quando esses neurônios juntos, eles formam esse bulbo olfatório, esse bulbo olfatório é muito bonitinho porque anatomicamente ele é um raminho mesmo, ele forma um raminho e as extremidades dele vão se ligar aonde? Eu falo assim, anatomicamente, ele está ali ligado, né, ao nosso sistema límbico. A estrutura do sistema límbico, né, que são várias estruturas, mas ele consegue fazer uma ligaçãozinha, ele tá bem pertinho, né, digamos assim, ele é vizinho do sistema límbico. E aí que tá o segredo da coisa, porque quando a gente respira, quando a gente inala uma substância aromática, essas substâncias aromáticas que estão contidas ali naquela determinada coisa, né, digamos assim, especificamente nos óleos essenciais, essas informações químicas, né, que a gente, quando estuda óleos essenciais, a gente vê isso quimicamente mesmo ali, a análise da cromatografia, por exemplo, dos óleos essenciais, a gente vê essas estruturas químicas, essas informações dessas moléculas, elas são transmitidas por meio de sinapses. Para onde? Para esses neurônios. E através dessas sinapses, essas informações são passadas também para o nosso sistema límbico. E aí que tá a chave. Por quê? Porque quando a gente inala alguma coisa, o fato de estar ligado diretamente, não é nem diretamente, quando a gente fala de uma ligação de estar ali na vizinhança mesmo do sistema límbico, eu posso ativar também receptores de memória, eu posso ativar receptores de emoções específicas, né? Tanto de sentimentos bons quanto de sentimentos ruins, seja alegria, seja tristeza. Então aí que tá a chave. Quando às vezes você escutar assim, lógico, existem estruturas no sistema límbico específica para cada tipo de emoção. Então eu acredito que determinado óleo essencial, ainda existe muito assim, uma ausência, na verdade, existe uma imensidade de estudos científicos já na área de aromaterapia e óleos essenciais. Mas a gente ainda não sabe, o que falta ainda são os óleos essenciais, que estrutura exatamente do sistema límbico ele ativaria. Eu acho que seria isso. Por exemplo, porque o sistema límbico ele tem várias mesmo estruturas anatômicas e cada um tem uma função específica. Então, assim, tanto que sabe-se que determinada lesão em alguma estrutura, ela inibe algum tipo de sentimento, né? E sentimentos específicos. Então, não é o sistema límbico geral, eu vou falar do sistema límbico geral. Então, assim, eu creio que nós estamos avançando em termos de aromaterapia para isso, para descobrir cada óleo essencial, assim, cientificamente falando, que estrutura que ele ativa e por que ele ativa determinadas respostas emocionais, porque a gente sabe que biologicamente existe essa divisão. Então, olha só que bacana, eu trouxe também algumas curiosidades, né, pra gente aqui. Eu já falei do sistema desse epitélio, desses cílios, né, isso anatomicamente falando. Isso é muito legal quando a gente estuda e vê isso assim, que é real mesmo, ver fotos também, é super curioso, se você tiver curiosidade de ver fotos mesmo do cérebro real, assim, gente, é magnífico, né, não tem como
não crer realmente que Deus criou coisas tão perfeitas, porque, gente, tem estruturas que são tão pequenininhas, né? Mas tem uma força, digamos assim, uma área de atuação assim tão intensa, né? Que é fantástico. Mas vamos lá. No nosso nariz, gente, tem cerca de 10 a 100 milhões de receptores para o olfato. Isso não é incrível? Gente, é muita. Isso também é o nosso sistema olfatório, o nosso olfato, ele é capaz de detectar cerca de 10 mil tipos de cheiros diferentes, tá bom? Isso é outra curiosidade. E olha que legal, o olfato, ele é mais aguçado em mulheres do que em homens. Por isso a nossa capacidade investigativa, ela é melhor. Nada contra os homens, tá, galera? Mas não é legal? E principalmente na nossa época que a gente tá em período de ovulação, o nosso olfato fica muito mais aguçado, tá bom? Isso é outra curiosidade. Existe hoje também uma patologia, digamos assim, um desequilíbrio, não sei nem se a gente pode chamar de doença, né? Porque é uma circunstância que a gente chama na área médica, na área da saúde, de hiposmia. É quando a pessoa ela perde a capacidade de conseguir detectar o cheiro das coisas, né? Seja diminuído ou seja a perda total. Só que isso é uma situação natural do ser humano, porque assim, as pessoas quando completam cerca de 65 anos, metade desses idosos, cerca de metade dos idosos perdem o olfato. É algo biológico, digamos assim, faz parte do processo de envelhecimento. E quando as pessoas, isso é uma estatística, tá? Completam 85 anos ou mais, essa porcentagem aumenta para 75% de um percentual de pessoas que perdem o olfato. Então é muita coisa, né? Muita gente sem olfato. E eu até lembrei porque, assim, esses dias a gente tava conversando na nossa família e eu descobri, tava eu, minha mãe e minha tia, elas comentando que minha avó não tinha olfato, né? E realmente eu não sabia. Porque eu acho que já se tornou tão natural para ela que ela não reclama. É algo que ela já se adaptou, mas já tem muitos anos que ela perdeu o olfato. Mas no caso dela, na época, quando ela perdeu, foi por que ela tem Parkinson. E assim como outras doenças neurológicas, como Alzheimer também, é natural do curso da doença a pessoa perder o olfato, tá? É ruim, é chato, porque a gente sabe que, cara, o olfato, ele tá... Sei lá, é uma mágica, né? Gente, comer sem olfato, a gente viu agora nessa pandemia, né? Uma situação de que um dos sintomas, não exatamente todas as pessoas, mas um dos sintomas que uma grande maioria das pessoas tiveram na doença, no Covid, era o que? A perda do olfato e do paladar. Não basta perder o olfato, tinha que perder o paladar, né? E perder o olfato e o paladar, eu nunca perdi o olfato e o paladar, mas quando a gente fica gripada, esses sentidos ficam alterados, então é uma sensação horrível, porque meio que você também perde a vontade de comer, né? Porque, gente, tudo hoje tá tudo assim, né? Não vou exagerada. Mas as nossas, sei lá, acho que instintivamente a gente tem reações ligadas ao olfato. Isso faz parte do curso natural da vida. A gente se alimenta, a primeira coisa, assim, antes da gente experimentar a comida, a gente sente o cheiro da comida. Isso desperta o nosso paladar. Então, assim, as emoções também, por exemplo, até a questão sexual, a questão da paixão, do amor, do envolvimento afetivo, ela tem a ver com o cheiro. A criança ali no peito da mãe,
Qual é o ali, assim que a criança nascer, for colocar ela para amamentar, é o cheiro do leite, na verdade, né? Que ali o cheiro da mãe também, que gera também esse vínculo e gera também esse despertar para a amamentação. Então é interessante porque perdeu o olfato, né? A gente tava falando lá da Covid, mas perder o olfato assim, eu acho que é um desequilíbrio mais angustiante, né? Digamos assim, porque é um sentido, não que outros sentidos não sejam importantes, tá? Acho que tudo é um conjunto, tudo faz parte da perfeição de Deus e que se completam entre si. Mas eu acho que seria muito difícil, assim, viver sem o olfato em termos de tudo na nossa vida, né? Mas, e eu tava, assim, só voltando ao que eu tava falando em relação à hiposmia, né? Outra, que existem situações que fazem a perda desse paladar, né? Que eu falei, como doenças, o envelhecimento e também alguns medicamentos, como analgésicos, antihistamínicos, esteroides, eles também, alguns, tá, gente? Não tô dizendo que toda essa classe de medicamentos provoca isso, mas algumas medicações específicas, elas têm como reação adversa, na verdade seria até um efeito colateral de perda do olfato, tá bom? E que é uma situação muito ruim. E é até engraçado, assim, só para finalizar, porque assim, por que é interessante quando às vezes a pessoa fala, eu queria um óleo para melhorar a minha qualidade do sono. Lógico, lavanda é um óleo essencial universal, digamos assim, é o mais utilizado hoje no mundo. Mas eu sempre gosto de falar para as pessoas, sempre façam teste. Por quê? Porque como a gente viu anatomicamente, fisiologicamente falando, tem relação o sistema olfativo com o sistema límbico, uma relação direta, anatômica e fisiológica. Anatômica porque eles estão em estruturas vizinhas uma das outras, né? E fisiológica porque por meio das sinapses essas informações são transferidas, né? São reações químicas mesmo e biológicas que acontecem no nosso corpo. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso, algum cheiro, algo que eu inalo pode ou não pode, né, ativar alguma emoção. Então, assim, eu já ouvi, foi um relato muito engraçado, ele mandou um áudio, era um casal, a esposa, né, que também, a esposa é muito nossa amiga, eles dois, na verdade, e ela tinha começado a usar os óleos essenciais e muito empolgada. E aí colocou, acho que deixou ligado o dia inteiro, né? O difusor e à noite também. E quando foi à noite, ele não diz que o sono dele foi totalmente perturbado, assim. Ele entrou numa confusão e, assim, dormindo mesmo, meio que uns pesadelos. E algo que não era natural do sono dele. E ele ria e falava bem assim, olha, eu não acreditava, eu era totalmente cético, foi isso que ele falou, eu era totalmente cético a essa questão de que óleo essencial mexe com as emoções e tal, mas eu vivi pra crer, né? Eu realmente vivenciei isso. Eu tive uma noite ele falou assim, não é que foi ruim, mas foi engraçada, porque ele ficou extremamente curioso e achou engraçada essa experiência que ele teve. E também a gente achou. Lógico, depois a gente orientou certinho sobre o uso correto, né? Mas, que não é o foco desse vídeo. Mas é natural. E pode ser que as pessoas tenham reações, respostas emocionais positivas. E pode ser que tenha pessoas que tenham respostas emocionais negativas. Vamos supor que esse aroma, essa determinada molécula, né, aromática, ela ative a emoção de tristeza por conta, às vezes, até de uma memória, porque são estruturas interligadas, por conta de uma memória que viveu na infância. Enfim, existem N situações
Então, por isso que às vezes, assim, até trabalhar com óleos essenciais é algo, às vezes não, é algo individual, é algo que cada pessoa precisa ser avaliada de forma individual. Porque, por exemplo, aqui em casa a gente dorme com o uso de lavanda, eu gosto, meu esposo gosta, a gente já super adaptou, até às vezes porque a gente tem que fazer uma pausa de segurança, né? Então esses dias que às vezes a gente tem que fazer essa pausa, a gente sente falta, mas, por exemplo, quando a gente foi fazer o uso, né, com a minha mãe, que ela tava com problemas de insônia, já foi mais complicado, porque ela não adaptou ao cheiro, ao aroma da lavanda, por alguma coisa que a gente não sabe explicar. Ela também não tem, assim, uma memória certa, que ela, isso me lembra tal coisa, mas às vezes no subconsciente dela tem alguma relação com alguma experiência ruim. E que a gente tem memórias que nem todas a gente consegue acessar, né? A gente sabe disso. Então a gente fez um blend, né? Uma mistura de capim-limão, 2 partes de capim-limão, para uma de lavanda e uma de laranja doce. Cítrico brasileiro adapta muito, e o lemongrass, que é o capim-limão, é um cheiro que lembra muito a infância dela, porque eles tinham no quintal de casa, né? Na época, os irmãos, minha avó e meu avô tinham no quintal de casa plantações de capim-santo. Então eles tomavam muito chá na infância, então é algo que lembra a infância dela e situações boas, né? Então ela tem uma boa recordação com esse cheiro, ativa memórias boas. Então ela ama o cheiro de capim-santo, mas para ela não perder a propriedade do lavanda, o cheiro do capim-santo a gente colocou 2 partes para uma de lavanda, porque ele fica mais ressaltado do que o de lavanda. Então ela dorme maravilhosamente bem. Ela até brinca falando que tem que ter um agora para ela despertar, né? Mas então essa questão olfativa, essa relação com os óleos essenciais em termos do aroma, eu não estou falando assim da questão terapêutica, da função terapêutica daquele óleo, mas da relação emocional, ou seja, da resposta emocional que aquele óleo vai ter, aquela molécula aromática vai ativar. Então isso tem que ser avaliado individualmente, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, né? Dá um joinha assim, coloca gostei, pra gente produzir vídeos melhores. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas. E eu queria pedir também que, se você tem um assunto específico que você quer que seja tratado nesse canal do Aroma das Gêmeas, ou alguma dúvida a respeito desse assunto que eu falei hoje, deixa aí nos comentários que a gente vai ler, vai responder, tá bom? E é isso. Beijos essenciais pra você e até a próxima!